questão aqui. Vem comigo para a tela. Continua no MP do Paraná de 2019. Nossa, professor, 2019? Como assim? Galera, a parada é recente. Quem adquirir e guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, novamente, artigo 28. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, poderá ser submetida à pena de prestação de serviço comunitário, que tá certo? Prestação de serviço comunitário tá certo. Pelo prazo máximo de... Não tá, né, pessoal? Nós falamos que 5 e 10 for reincidente. E ainda eu falei que só se aplica ao inciso 2 e 3. Ou seja, a advertência não submete a esse prazo. Então, questão falsa, tranquila. Em caso de reincidência, a pena de prestação de serviço comunitário e de medida educativa, de comparecimento a programa a curso educativo, para quem adquirir, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, novamente artigo 28. Poderão ser aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Certa. Viu aí, pessoal, como eu falo que isso aqui cai em prova? Esse prazozinho, prescrição. Ó, prescrição, já veio aqui prescrição. Aqui, prescreve em 2 anos a imposição e execução da pena prevista para quem adquirir e guardar, tiver em depósito, trouxer consigo para consumo pessoal. Veja, eu falei que o artigo 30 da Lei de Drogas prevê que prescreve em 2 anos. E eu falei que o artigo 107 lá, na verdade o 109 do Código Penal, prevê que o menor prazo prescricional é de 3 anos. E eu falei para vocês que isso é para o Código Penal, mas que existe leis extravagantes, que é a Lei de Droga aqui, que prevê 2 anos. Então o prazo mínimo do ordenamento jurídico é de 2 anos. Aquela mudança que teve em 2010, que mudou de 2 para 3, foi só no Código Penal. Não se aplica a Lei de Drogas. Questão, portanto, correta. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Questão 9. Estamos ainda diante do MP do Paraná. A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional. Beleza. Ainda que não consumada a transposição. Volta para mim. O que eu falei para vocês? Que o tráfico transnacional interestadual não precisa haver a transposição, seja para outro país, seja para outro estado. Basta a intenção, tem 2 súmulas nesse sentido. Nós tratamos disso, eu falei que caiu para MP, caiu para juiz, cai para tudo, pessoal. E você não vai errar. Legal? Vem comigo aqui para a tela. Então, pessoal, tranquilo aqui, questão correta. Para a incidência da majorante do artigo 45, veja, o inciso 1º aqui é da transnacional. O inciso 5º nada mais é que entre estados, a interestadual. É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca. Tá certo ou tá errado, pessoal? Tá certo. Eu falei que cai. Confiem no professor. 11. É cabível a aplicação retroativa da 11343, desde que o resultado da sua incidência na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da 6368 de 76. Vedada a combinação de lei. Volta comigo. Eu falei que tinha a súmula do STJ vedando a combinação de lei. Eu falei que aquela ideia do Nelson Hungria de lex tercia, uma terceira lei, que quem pode o mais pode o menos, não era aplicada. Eu falei que ou você aplica a 11343 com a causa de diminuição de pena, mais com a pena mínima de 5 anos, ou se você quiser aplicar a pena mínima de 3 anos da Lei 63, 68, 76, não vai haver aplicação da causa de diminuição de pena, porque ou você aplica uma na íntegra ou outra na íntegra, mas não ambas em conjunto. Fechou? Volta comigo para a tela. Então, tá explicado, pessoal. Questão verdadeira. A causa de aumento de pena do artigo 43 tem natureza objetiva. Volta comigo. Por que eu falei que é natureza objetiva? Porque pouco importa a intenção do agente. Por exemplo, eu vou traficar perto de escola. Pouco importa se eu quero atingir aluno. O objetivo é nesse sentido. Lembra? Aí falei até aquele julgado que o cara traficou de madrugada num feriado. E aí, apesar de ser objetiva, naquele caso não se aplicou. Mas veja, eu falei objetiva. A lei não estipula metragem. Olha, até 50 metros aplica. 51 não. Não tem isso. Então vem comigo para a tela.
Então ficou fácil. A causa de aumento de pena 3 do inciso terceiro tem natureza objetiva? Aí o aluno Juninho já fala, pô, entidade de ensino objetiva. Correta. Aí o aluno Juninho roda. Roda por quê? Devendo haver, portanto, a comprovação da mercancia a menos de 200 metros. Não existe isso em lugar nenhum. Quem vai analisar é o juizão no caso concreto. Legal? Então, questão falsa, apenas então somente por essa metragem. Legal, pessoal? Tranquilo. Que a natureza objetiva aqui está certa. O erro está aqui. 13. Nos termos do artigo 40, vocês estão percebendo como cai muito as causas de aumento? Que define os crimes de posse para uso e tráfico ilícito de entorpecente? Não, eu disse, não constitui causa especial de aumento de pena. A prática do crime de tráfico de drogas, se o agente praticar o crime prevalecendo da função pública. Falamos, então não é essa. Praticado com violência, falamos, violência é outro caso difuso, é nessa que a gente falou até do porte de arma, expliquei para vocês. Financiar ou custear a prática do crime, tem previsto, a gente estudou sobre o autofinanciamento. Se o crime for praticado nas dependências de estabelecimento, dependência ou imediações, tranquila. Se o crime for cometido entre municípios de um mesmo estado. Volta. A causa de aumento de pena, pessoal, não é o tráfico intermunicipal. É interestadual ou internacional. Entre municípios não se aplica. Porque está dentro do mesmo estado. Fechou? Tranquila, volta. Questão fácil. Letra E. Ficou fácil, pessoal? Todo mundo entendendo aí? Qualquer dúvida, vou deixar novamente aqui só para se houver dúvida. Podem mandar mensagem para o professor, tá? Prof. Diego Henrique, tá legal? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para o professor. Então vamos lá. Juiz de São Paulo, meu Deus, prova de juiz. Aí não, professor. Calma, garoto. Para majoração de pena do tráfico transnacional, inciso 1º, ou entre estados, inciso 2º ou inciso 5º, é necessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo insuficiente a demonstração inequívoca da intenção. Volta. Pessoal, essa questão é que você dá para o examinador, sabe? É tão fácil essa aqui que eu não vou responder. Me recuso. Agora, uma coisa eu te garanto. Todo mundo, ou pelo menos 90%, acertarão essa prova. Essa questão. E se você errar, esses 90% que acertarão vão te passar igual um avião. Tá legal? Vem comigo para a tela. Então, questão falsa. Independe. Não é necessária a transposição de fronteiras. Sendo insuficiente, não. É suficiente. Tranquilo. Juiz de São Paulo, 2018. Vamos lá. Mais uma da Polícia Civil agora de Sergipe, 2018. Situação hipotética. Você já vê quem aqui nessa questão? Olha o CESP aí. Em um mesmo contexto fático, um cidadão foi preso em flagrante por manter em depósito grande variedade de drogas. Entre elas, cocaína, maconha, haxixe, olha o tanto de droga. Todas para fins de mercancia. Foram apreendidos também maquinários. Opa, então peraí, aqui eu estou falando do 33, aqui eu estou falando do 34. Para o preparo de drogas, entre eles uma balança digital e uma serra portátil. Pergunto, nessa situação, afastada a existência de contextos autônomos, entre as condutas delitivas, o crime será único. Volta para mim. Eu falei do soldado, não falei? Do Nelson Hungria, do capitão de reserva, né? Soldado de reserva a gente chama de capitão de reserva para trazer pra gente. Na prova você vai colocar como soldado de reserva. Óbvio, né, pessoal? Não vamos tirar a frase do nosso saudoso Nelson Hungria. O 34, pessoal, é subsidiário. Ele só se aplica se não for caso do 33. Salvo, eu falei, lembra do laboratório de drogas? Que é uma expressão que o Gilmar Mendes utiliza muito nos julgados. Laboratório de drogas. E contexto autônomos. Eu não usei isso? Usei. Se ele já falou que não tem contexto, é um tipo misto. Tipo de ação múltipla, de conteúdo variado. Ou seja, misto alternativo. Você pratica várias condutas, vários verbos núcleo do tipo, mas responde por um único crime. Tá legal?
Vem comigo para a tela. Então o crime será único, sim, apenas o 33. Questão correta, tá legal, pessoal? Vamos lá, 16. Essa aqui é muito boa. Analista do Ministério Público de São Paulo. Volta. Você perceberá que a questão para analista foi mais difícil que para promotor. Foi mais difícil para juiz. Então, pessoal, legislação extravagante é isso. O nível de dificuldade fica variando. A forma de ser cobrada é a mesma. Legal? Volta para a tela. Caio, dependente de substância entorpecente, para sustentar o vício, é quem busca a droga e repassa a seus amigos, também usuários. Caio paga a droga com dinheiro dos amigos. Nunca cobrou nada pelo serviço, ó. 0,800. De buscar a droga, ficando com parte dela para uso próprio. Em uma das vezes que foi buscar a droga, ele acabou preso com 100 gramas. 100 gramas de maconha. Vamos lá. Caio, se condenado por crime de tráfico, terá a pena reduzida por expressa previsão legal, em razão de a droga apreendida ser maconha. Existe isso, pessoal? Não tem nada a ver. O parágrafo 4º, ele vai falar que o cara tem que ser primário, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa, não se dedicar a atividades criminosas. O fato da natureza da droga ser maconha, isso aqui vai ser olhada quando o juiz vai fazer a dosimetria da pena, que inclusive é uma preponderância, é uma circunstância preponderante. Então, não é a letra A. Vamos continuar. Caio preso, portanto, 100 gramas de entorpecente, mesmo que para uso próprio e compartilhado de amigos, não poderá ser incurso do tipo penal para consumo pessoal, que expressamente limita a quantidade de droga em 50 gramas. Tem isso, pessoal? Tem não. Tem projeto querendo colocar um limite? Tem, mas não se aplica ainda nada disso. Caio, sendo primário, sem maus antecedentes e por não integrar a organização criminosa, ó, primário, sem maus antecedentes, ele está com bons antecedentes. Por não integrar a organização criminosa, se condenado ao crime de tráfico, poderá ter a pena reduzida em até 2/3? Pode, que ela pode chegar até 1 ano e 8 meses. Pena mínima. Então vamos deixar aqui, talvez seja essa. Caio não será acusado de tráfico, pois o tipo penal expressamente exige que as condutas sejam mediante pagamento. Não, né? Ainda que de forma gratuita. Tá fora também. Caio, comprovado que a droga era de uso pessoal e compartilhado dos amigos, não praticou qualquer crime, pois o consumo pessoal de maconha é descriminalizado. Ainda não. E encontra-se para julgamento o recurso extraordinário, mas ainda é crime. Portanto, pessoal, sobrou apenas então somente a letra C. Questão muito tranquila. Vamos lá. Agente da PF em 2018. Durante uma vistoria no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu para Florianópolis, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Paraná, para Florianópolis, Santa Catarina, policiais rodoviários federais encontraram 6 quilos de maconha na mochila de Lucas. Isso é um exemplo que eu falo que por si só você já consegue colocar no tráfico. Só a quantidade aí já dá para pôr na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante. Nessa situação, no cálculo da pena não se considerará a majorante do tráfico interestadual, pois a transposição de fronteira entre os estados ainda não tinha ocorrido. Volta. Perceba, pessoal, a questão está errada porque não exige a transposição de fronteira para o tráfico interestadual. Está errada. Não exige. Agora veja, se ele coloca outra causa de aumento de pena, a do transporte público, ela ia incidir sim ou não? Não, né? Porque no transporte público ele tem que estar querendo traficar dentro do transporte. Não basta utilizar só para se transportar para outro ponto. Volta. Mas aqui, o que ele queria saber era da interestadual. Tá legal? Se era da interestadual, a questão está falsa. Opa! A questão está falsa. Não exige a transposição. 18. Em caso de prisão por tráfico de drogas, o juiz não pode substituir a pena privativa por restício de direito. Já falei que foi declarado inconstitucional, citei inclusive a resolução 5 lá do Senado. Tá fora. Falsa também. Em diligência, com o objetivo de combater o tráfico internacional,
policiais federais localizaram uma plantação. Opa! O professor falou do 50-50A, do 32. Vamos lá. Uma plantação de maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para embalar a droga. No local, foram apreendidos dinheiro, veículos e foram presas 5 pessoas que se encontravam na posse dos bens e cuidavam da plantação. Nessa situação hipotética, independentemente de autorização judicial, a autoridade policial, o delegado, poderá proceder de forma a garantir a imediata destruição da plantação, que pode ser queimada, devendo preservar apenas a quantidade suficiente para a perícia. Volta. Nós falamos ou não falamos que destruição de plantação é imediata pelo delegado e não precisa de autorização judicial? Falamos. A diferença é para a destruição de droga. A destruição da droga, sim, com flagrante, 15 dias com autorização judicial. Sem flagrante, 15 dias sem autorização judicial. Uma da autorização, outro da apreensão. Mas eu falei, grave, que plantação, o delegado chega e destrói tudo e deixa apenas aquilo ali para a perícia. Falamos? Volta. Questão para agente da Polícia Federal. Portanto, questão 19, correta. 20. Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio ficará sujeito às mesmas penas imputadas àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente. Volta. Para consumo próprio, não tem nem pena privativa de liberdade. Para consumir junto com pessoa do seu relacionamento, esporadicamente, pessoal. Nesse caso, falamos. É o tráfico para juntos consumirem. Prevê pena privativa de liberdade. Artigo 33, parágrafo 3º. Volta para mim. Então, esse aqui é o 28. Não tem pena privativa de liberdade. Esse aqui é o 33, parágrafo 3º. Ele tem pena privativa de liberdade. Portanto, questão falsa, porque não é as mesmas penas do e não. Legal? Fora que ele fala lá, sem prejuízo do 28. Então ele tem penas a mais. Legal? Então, questão falsa. Matamos 4 questões de agente da PF. Então vamos ver agora a questão de agente da Polícia da Câmara. Não é considerado crime a conduta do agente que consente que outro utilize local, de forma gratuita, sem autorização ou em desacordo, para o tráfico de drogas, tratando-se de mera infração civil administrativa. Errada, a gente viu que tem essa previsão naquelas figuras equiparadas do 33, parágrafo 1º. Falei que podia ser inclusive o vigia. Falei que se for utilizar, servir o bem para o tráfico, é esse crime. Mas se for para o uso, pode ser aquele de induzir, que aí vai para o parágrafo 2º. Então, questão falsa. É crime sim. Não é crime a condução de embarcação aeronave. Meu Deus. Precisa nem ler. Já falamos do 39. E falei também que se for um carrinho, isso aqui é um carro, você vai lá para o 306 do CTB. Então, 22 também falsa. Não é crime a conduta de quem induz, instiga ou auxilia alguém ao uso. Meu Deus, tratando de mera contravenção. Fora, eu falei do 33, parágrafo 2º. Professor, por que está em negrito? Calma, Juninho, tenha calma. Não é considerado crime de tráfico de drogas a conduta daquele que oferece droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Não é considerado tráfico de drogas. Volta comigo para a tela. Eu falei para vocês que o 33, parágrafo 3º, esse para juntos consumirem, esse tráfico coletivo aí, ele não é equiparado a crime hediondo. Porque ele não é considerado tráfico de drogas. Não é. Professor, então essa questão está correta. Vem comigo. Ele não é considerado. Sim, a questão está correta. Mas a banca, a FCC, deu como gabarito que está falso. Ela considerou tráfico. Isso em 2018. Mas a banca está errada. E está errada por quê? Veja um exemplo logo abaixo. CESP, analista 2013. Equipara-se a figura delitiva do tráfico a conduta daquele que oferece droga sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento. Equipara-se. O CESP colocou questão falsa. Por isso que eu estou falando, apesar do FCC ter dado falso aqui, falando que não é considerado tráfico, ou seja, ela considerou como tráfico, ela está errada. Se cair na sua prova, siga o que o professor está falando.
coloco isso aqui como verdadeiro. Não é considerado tráfico. Tráfico para juntos consumirem é uma coisa, tráfico de drogas é outra. Tá legal? E o 25 aqui, a questão está falsa. Por quê? Porque ele fala que se equipara ao tráfico. E eu já falei, não se equipara. Ficou claro, né, pessoal? Tranquilo, vamos aqui chegando na reta final. Ministério Público da Paraíba 2018. Nossa, professor, você só trouxe questão nova? A pena prevista no 33 será aumentada de 1/6 a 2/3. Ser caracterizado o tráfico entre estados. De acordo com o entendimento simulado do STJ, nós tratamos dessa súmula. Vamos lá. Responder uma por uma. Por abranger pluralidade de entes federativos, a ação penal será de competência da Justiça Federal. Volta comigo. Eu falei que entes federativos distintos não deixa de ser tráfico doméstico, Justiça Estadual. Para ser a federal, é só o tráfico internacional. Ou internacional ou transnacional. Legal? Vem comigo para a tela. Portanto, aqui, questão falsa. Vamos lá para 27. Questão 27. O aumento de 2/3 da pena somente pode ser aplicado quando o tráfico interestadual ocorrer entre estados não fronteiriços. Nada a ver. Nada a ver entre estados. Volta comigo. Pode ser entre qualquer um dos 26 estados ou o DF. Que dá 27, cada um tem 3 senadores, tem 81 senadores. Pode ser entre qualquer estado, tá legal? Pode ser entre Brasília, o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Pode ser DF, Goiás, um do lado do outro, não tem problema. Não precisa ser fronteiriço ou não fronteiriço, qualquer um. Volta. Então, como ele botou somente questão falsa. Se ele falasse que seria aplicado, beleza, mas não necessariamente 2/3 também, né? É de 1/6 a 2/3. É desnecessário, ele fala que seria 2/3 só se fosse não fronteiriço. Tem nada a ver, é o juiz que vai analisar, a questão está toda errada. É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção do agente de realizar o tráfico. Certo? Volta. Caiu para promotor em 2018, juiz 2019, promotor 2019, juiz 2018. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso aqui cai toda hora, você não pode errar, tá legal? Volta aqui. Tá acabando, tá acabando. Olha essa aqui. Eu não falei que caía, pessoal. Eu falei para você se virar e memorizar. Aí eu falei, grava lá a natureza e quantidade da droga e grava código penal. Aí eu falei assim, não faça isso, que tem muita com C. Aí ele vem e te fala, ó, na pena da 11343, o juiz vai dar preponderância. Natureza e quantidade. Putz, professor, logo aqui eu gravei. Personalidade. Beleza, era CP de Código Penal, qual que é com a letra C? Aí tu eliminava motivos, eliminava antecedentes, e aí? Aí você rodou, né? Porque se lembrar só do C, aqui, pessoal, conduta social. Delegado de Polícia Civil 2018. Falei que essa questão cai em prova. Vamos lá. Para aí, 30. Última questão. Espero que você esteja acertando todas. Dispõe a Lei 11.343 de 2006, em seu artigo 28, ele transcreve aqui o artigo 28. As penas, advertência, PSC e medida é o famoso cursinho educativo aqui. Referida lei ainda dispõe que as penas previstas no inciso 2 e 3, por quê? Porque no inciso 1, advertência, isso aqui não é a dever de advogado, o inciso 1, a advertência, não exige prazo, não tem como. Vai ficar fazendo advertência todo dia? Serão aplicadas pelo prazo máximo de... Volta comigo. Quantas vezes você vê caindo essa questão? É toda hora. Lembre-se, 5 e 10, não fuja disso. Aí você lembrou disso? Vamos lá, anular as questões. 4? Não. 8? Não. Já está toda errada. 5, talvez. 10? Opa. Deixa a interrogação para ver as outras. 3, fora. 6, fora. 2, fora. 4, fora. 1, fora. 2, fora. Mole, né, pessoal? 5 meses e prazo de 10 meses de reincidência. Lembra que se for reincidência é até, tá legal? As duas são até. Por isso que ele fala pelo prazo máximo de 5 até. Aqui, pessoal, dúvidas, crítica, sugestões ou elogio, mande um direct para o professor. Para o Grão Online, você vai mandar dúvida
você vai mandar sugestão e você vai mandar elogio. Crítica você não manda, tá legal? Só se for a aula do professor Palazzo. Aí, meu amigo, ó, pode chover de crítica. Brincadeira, né, pessoal? Pode mandar tudo aí, principalmente críticas e principalmente aquelas críticas construtivas. Então, quem quiser adicionar o professor, está aqui, Prof. Diego Henrique. Pode voltar comigo para a tela. A gente encerra, ufa, depois de muito tempo aqui, a lei de drogas. Garanto que está completaço o seu caderno. Você não erra a questão. Dessas 30 aqui, os senhores viram, tudo foi tratado. Não tinha nada que não foi tratado. Isso aqui eu coloquei em questões para olhar as questões e fui pegando as mais atuais. Não fui escolhendo questão. Ah, isso aqui eu falei. Não. A aula é completa. O professor tem a cabeça tranquila quanto a isso, tá? Pessoal, força de vontade. Não desistam. A Polícia Civil é uma excelente oportunidade para você que está querendo virar aí servidor público, tá legal? Uma instituição muito acolhedora, com estrutura ímpar, destacada, excelentes profissionais. Venham integrar a Polícia Civil. Dedique-se, pessoal. Esse edital está na iminência. Não espere o edital sair, não. O edital provavelmente vem semelhante ao passado. Pô, se vier, tô craque. Vou estar detonando. Se não for, vou estudar o que veio a mais. Mas foque, pessoal. Dedique-se. Dificuldade todos têm. Mas não deixe a sua dificuldade ser maior que a sua força de vontade. Tá legal? Uma boa sorte para você. Bons estudos. A gente se vê. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.